Como que o RTX se comporta numa situação bem adversa? Essa é a pergunta que eu mais escuto do pessoal que está começando agora a conhecer a tecnologia Trimble RTX, que te dá precisão em tempo real, sem a necessidade de internet ou uma base RTK convencional. Então, eu coloquei aqui o receptor Trimble R980 numa situação bem adversa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, fica até difícil de achar ele aqui, mas está aqui, ó. O R980, ele está debaixo de um pé de canela, não está nem debaixo, né? Ele está no meio de um pé de canela, um pé bem carregado aqui de folhas e tal. E para piorar, aqui do lado tem uma casa, né? Que piora a sombra de satélite. Então, ó, eu vou começar um ponto aqui, vou gravar esse ponto e depois eu vou fazer o PPP desse ponto. Como a gente já consegue ver aqui, mesmo nessa situação, o R980 consegue ter um bom desempenho. Ele está aqui com 8 centímetros na horizontal e 18 na vertical, o que para a situação que ele está é excelente, né? Mas vamos gravar o ponto e depois fazer o PPP desse ponto para comparar as medições. Ó, pessoal, passados 5 minutos aqui do início da gravação, você vê que o posicionamento dele já melhora. Ele já está apresentando aqui 6 centímetros na horizontal e 12 na vertical. O que para o local que ele está é ótimo, né? Você vê que aqui tem a casa, aqui tem a árvore, ou seja, é um local bem difícil mesmo para a gente estressar o equipamento e mostrar qual que é o desempenho dele nessas situações, né? Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar a gravação do ponto aqui e eu vou deixar ele gravando por 1 hora. Para quê? Para depois a gente fazer o PPP desse ponto e comparar a medição que ele está dando aqui na coletora, ou seja, o posicionamento que ele está dando aqui na coletora com o posicionamento que vai ser indicado no PPP. Para quê? Para a gente ver o quanto é confiável a medição, qual que é o deslocamento entre uma medição e a outra, e a gente poder confirmar a veracidade da informação. Certo? Vamos lá, vamos seguindo. Ó, pessoal, tá dando 1 hora aqui do início da leitura do ponto e eu vou finalizar a gravação. Ele tá dando aqui uma precisão de 2 centímetros na horizontal e de 6 na vertical, o que tá excelente. Ele continua aqui estacionado, né? Só relembrando o local. E aqui, ó, acabou de dar 1 hora de gravação. Pessoal, um outro detalhe que eu pensei agora, não estava planejado para o vídeo, mas eu acho que vale a pena incluir, eu deixei o tripé no mesmo local, né? Eu não tirei ele ontem. Então, hoje já é o dia seguinte ao que eu fiz a medição, eu peguei aqui o R980 da Trimble e vou colocar naquele mesmo local e locar o ponto que a gente coletou ontem. Porque daí a gente vai ter 2 confirmações, né? Primeiro, a repetibilidade do local da medição, se bate com o que foi medido ontem, e depois a gente confirma a coordenada do RTX com a coordenada do PPP. Então vamos lá, vamos seguindo. Ó, pessoal, já posicionei aqui o R980, exatamente no mesmo local que a gente fez a gravação de ontem, né? Só relembrando o local aqui que é bem complicadinho, tem a casa aqui, no meio da árvore, as folhas verdinhas. E agora a gente vai colocar aqui para piquetar esse ponto que a gente coletou ontem. Clico no ponto e põe para alocar. Você vê, ó, ele tá mandando ir 6 milímetros para cá, para o sul, 3 centímetros para o oeste, até no corte, né, que é a parte mais complicada para um receptor GNSS, tá mandando 20 centímetros, né? Que é bem o parâmetro de precisão que ele tá dando aqui na hora, ó. Ele tá dando 13 centímetros na horizontal e 20 na vertical. Esses 20 estão refletindo aqui na parte do corte vertical em relação ao ponto que nós coletamos e o que ele está entendendo como certo agora. Ou seja, primeiro teste já passou. Agora vamos pegar a parte do PPP para comparar a posição que ele está dando aqui agora com a posição do PPP. Pessoal, ó, agora vamos lá. Depois de todo o trabalho de campo concluído, vamos ver aqui no software de escritório, eu vou jogar todos os dados no TBC e vamos analisar os resultados. Então vamos começar aqui, pessoal. Ó, vou entrar aqui no TBC, criar um novo projeto, né? E nesse novo projeto eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os 2 pontos dos PPPs, tanto o PPP do IBGE quanto o PPP do RTX, que é o PPP da Trimble, para a gente comparar as medidas desses 2 PPPs. E também vou jogar aqui
as coletas de pontos que nós fizemos no campo. Uma coisa que eu gosto muito no software da Trimble, no sistema da Trimble como um todo, é que tudo é interligado pelo Trimble Connect. O Trimble Connect é a plataforma em nuvem da Trimble. Daí, ó, você não precisa mais conectar coletor no computador, fazer nada disso. Já está tudo interligado aqui, entendeu? Então vamos lá, só mostrar aqui para vocês como que faz a importação. Você clica aqui no projeto, clica no trabalho que você quer e vem fazer download. Daí ele já te pergunta a pasta que você quer transferir os arquivos. Eu vou colocar aqui nessa PPP 2 horas, que é dentro de São Roque, né, na verdade. 2 horas, pé de canela. E pronto, a transferência já está feita. Quando você vem aqui nessa pasta, ó, você vê que ele já transferiu os arquivos. Tanto o arquivo bruto aqui, quanto o arquivo, o job que eu quero, né, na verdade, que é esse daqui. Daí eu vou pegar esse arquivo e jogar aqui no TBC. Ó, ele vai perguntar qual que eu quero, que é esse daqui que já está ticado. Dou um OK. Fechar aqui só para facilitar a visualização. E já está aqui. Agora, eu vou jogar os outros arquivos aqui, depois a gente vai medir a distância entre eles, tá? Ó, pessoal, então eu já importei os dois arquivos de campo, que foram esses dois, e como vocês podem ver, foram os que ficaram mais próximos, né? O que mostra uma coerência aqui no uso do RTX. 6 centímetros de diferença, o que para a situação que nós estávamos, é muito bom, né? E eu também coloquei aqui tanto o PPP da Trimble quanto o PPP do IBGE. Conferindo aqui as informações, ó, o PPP da Trimble, que é esse daqui, 51782, 51782, 95304, 95304. E o PPP do IBGE, que é esse outro ponto aqui. A gente pega, ó, 5222, 5222, que aqui tem uma casa decimal a mais, daí ele colocou 0, 95450, 9545. Então, beleza. Eu achei coerente aqui que os dois PPPs, eles deram uma distância entre eles de 14 centímetros, o que para a localidade que a gente estava faz sentido, né? Que era um local de muita sombra de satélite, um local bem difícil. E o que eu achei legal foi que o ponto que a gente fez o PPP, que é esse daqui da leitura de 2 horas, ele está a 9 centímetros do PPP do RTX para cima e 9 centímetros do PPP do IBGE para baixo. Ou seja, ele está bem no meio da medição, o que mostra uma grande coerência, né? E se a gente analisar o local que a gente estava, o nível de precisão, está excelente. É claro que se a gente tivesse um local aberto, isso daqui ia dar um em cima do outro, né? Não ia ter. Mais para frente a gente até faz um vídeo fazendo esse comparativo para tirar qualquer dúvida. Mas pelo local que nós estávamos, ficou excelente aqui a medição. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, manda aqui para gente. Um abraço.